Quais orientações são importantes na preparação para o financiamento? As pessoas que estão nos assistindo agora estão pensando em financiar. O que elas devem levar em consideração antes de financiar a sua habitação, a sua casa própria? Então, o financiamento, ele é um compromisso que a pessoa tem, às vezes, né, para muito tempo. Porque o financiamento, ele levaria, que o mínimo é 10 anos de financiamento, né, nesse sistema aí, e o máximo é 30, 35 anos, depende da instituição financeira, né? Então, olha, é muito tempo e muita coisa pode acontecer, né? Pode acontecer coisas na vida pessoal, na economia, né, que podem interferir nesse planejamento aí. Mas é importante que a pessoa faça o planejamento. Então, ela não verifique, vai pensando como que ela vai pagar esse financiamento, qual o valor que ela vai poder pagar, né? Porque o que eles colocam? Que vai comprometer 30%, por exemplo. Mas esse 30%, para uma família, pode ser que ela tenha muitos outros gastos. Esse 30% pode ser bastante, né? Então, ela tem que verificar o quanto ela pode comprometer da renda, né? E aí também, ela tem um orçamento. Então, isso é indispensável para a pessoa ter esse orçamento do que ela gasta, né, o que ela ganha, o que ela gasta, e ela ter, assim, o controle desses gastos. Para que ela não comece, né, tem esse sonho, né, vai para o espaço, né? Porque assim... um sonho ter uma casa própria. Sim. E se você não se planejar, você acaba perdendo esse imóvel, né, se não conseguir pagar. E aí, então, refletir sobre a situação financeira atual e futura. E o né? banco vem e toma mesmo. Antigamente se entrava na justiça, se demorava um pouco. Hoje não, é um prazo, se atrasou algumas parcelas ali. Isso, então, e a entrada maior e o menor prazo também pagará menos juros. Então, vai se planejar, de repente você não precisa usar todo o tempo, o máximo do tempo. Reduz o financiamento, o prazo do financiamento, vai reduzir os juros que vai pagar, né? E também, se conseguir dar uma entrada maior, é melhor. Até porque os bancos, né, as instituições financeiras, de modo geral, porque cooperativa também tem financiamento habitacional, não é 100%, né? Eles financiam de 80%, 90% do valor ali, de todas essas coisas que nós falamos, né? Então, não vai financiar 100% daquilo que você está pensando, né? Então, você vai lá, vai financiar só uma parte. Então, você precisa ter uma entrada. E aí, quanto maior for essa entrada, menor os juros que vai pagar, né? Sim. Então, isso é muito interessante. E analisar os riscos, né? Porque existem muitos riscos, como é um financiamento de longo prazo, e o risco maior é do mutuário. Sim. Né? Porque o mutuário, ele vai pagar aí 1 ano, 2 anos, 5 anos, e se alguma coisa acontecer e ele não conseguir pagar, ele pode perder esse imóvel, né? E todo o dinheiro que ele colocou, que ele já pagou, ele não tem devolução. Sim. Né? Porque é uma dívida que ele né, deixou de cumprir, é um compromisso que ele fez, né? E aí a instituição, ela pode retomar esse imóvel, porque no caso do sistema financeiro de habitação, é feita uma alienação. Então, o mutuário, ele tem a posse, pode usar, pode até reformar se quiser, mas ele não é dono, ele só vai ser dono, proprietário do imóvel quando ele terminar de pagar, né? Então, aí fica alienado. Então, isso aí, assim, tem que pensar nisso também, né? Então, imagine, aí não dá, né? Então, e é interessante manter uma reserva financeira. Então, se a pessoa tivesse orçamento, manter o controle e conseguir ter uma reserva financeira para eventualidades, algum imprevisto que aconteça, redução de renda, perda de emprego lá para frente, alguma coisa que pode acontecer, então ele ter essa reserva para manter o pagamento das parcelas, né?
Analisar as vantagens e as desvantagens que tem, porque todo financiamento também, as decisões que a gente faz sempre tem as vantagens e as desvantagens. Então, colocar na balança o que é mais vantajoso. E não dá para eu dizer assim, para você é isso, não. A pessoa que tem que decidir, analisar com base no orçamento dela, no planejamento que ela vai fazer, na situação atual, na situação futura. E aí, assim, pensar, bom, o imóvel, se você compra o imóvel, com o tempo ele se valoriza, né? Então, se você conseguir pagar o financiamento certinho, quiser depois trocar o imóvel, você pode, porque daí você será dono do imóvel, né? E aí pode adaptar também. Então, comprou, quer modificar alguma coisa, tranquilo, né? Você faz se tiver condições, faz as adaptações, né? Mas também não é tão fácil você vender o imóvel. Então, se você tiver dificuldade financeira, mesmo às vezes as pessoas vendem com um contrato de gaveta, alguma coisa assim, mas é difícil você vender, né, um imóvel. E aí, assim, tem IPTU, tem reformas, tem a manutenção desse imóvel também, né? Agora, por exemplo, estou pagando aluguel, então, de repente, se conseguir o aluguel seja baixo, ou você mudar para um imóvel que tem um aluguel mais baixo e você conseguir guardar dinheiro, né, fazer uma reserva para daí lá na frente você financiar, em vez de você pagar o aluguel, ficar muito justo, né, nos pagamentos ali, de repente seria também o caso, né, de você, porque aí o aluguel você não tem nada de despesas com manutenção, né, você sai do aluguel mais caro, vai para um mais barato, já no financiamento não tem jeito de fazer isso, né? Então sempre analisar essas questões aí também, né? Colocar tudo na caneta mesmo. E cada caso é um caso, porque cada um tem a sua realidade. E aí o interessante também é que quanto mais jovem fazer o financiamento é melhor. Mais barato sai, né? Porque tem a questão dos seguros, né? Então o seguro, à medida que você vai envelhecendo, o seguro vai ficando mais caro, né? E aí outra coisa também é a questão o que às vezes impacta nas parcelas, né? Essa taxa a relação que a pessoa tem com o banco. Então, se a pessoa já tem um relacionamento mais antigo com o banco, às vezes ela consegue uma taxa menor também. Facilita então, mais, isso varia muito, não dá assim. Por isso que você faz as simulações pela internet e depois confere lá no banco para que eles façam, né, os ajustes necessários.